Início a mais uma reunião da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças aqui na Assembleia Legislativa. Nessa tarde, tendo a grande presença honrosa do deputado Henrique César de forma presencial conosco aqui. Senhores, nós temos 10 processos aptos à distribuição e 7 processos aptos à votação. Como nós já temos quórum, eu peço a atenção dos senhores já para que possamos estar dando início à tramitação da comissão na tarde de hoje. Processos aptos à distribuição de matérias, lembrando que nós temos um acordo nessa comissão de que nós fazemos sempre a distribuição das matérias com os deputados que se fazem presentes na reunião do dia. Então, nós vamos estar priorizando os deputados que se fazem presentes aqui conosco e eu peço a ajuda da assessoria da comissão para que possa estar nos orientando aí quanto à presença dos deputados que forem registrando suas presenças. Processo apto à distribuição, processo 107/60, de autoria Secretaria de Estado de Saúde, encaminho o relatório da Comac número 25 a essa comissão. Distribuo relatoria ao deputado vice-presidente dessa comissão, Chico KGL. Processo 107/61, também um relatório da Secretaria de Saúde, que encaminha a essa comissão e eu distribuo relatoria ao deputado Hélio de Souza. Processo 107/59, também de autoria da Secretaria de Saúde, encaminho o relatório a essa comissão e eu distribuo relatoria ao deputado Henrique César. Processo 103/03, da Secretaria de Saúde, encaminho uma errata referente ao relatório da Comac a essa comissão e eu distribuo relatoria ao deputado Wilde Cambão. Processo 1941, de autoria do deputado Amaury Ribeiro, disciplina a exploração comercial por barraqueiros, ambulantes, feirantes e similares nos eventos fomentados de forma direta com recursos públicos e dá outras providências. Relatoria ao deputado Tião Caroço. Processo 100.023, de autoria do deputado Alisson Lima, altera a Lei 11.651, que dispõe sobre o Código Tributário do Estado de Goiás, e eu distribuo a relatoria ao deputado Chico KGL. Processo 3663, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, dispõe sobre o auxílio especial a ser pago pelo Estado aos dependentes de profissionais das áreas de saúde ou de atividades auxiliares essenciais no âmbito do Estado de Goiás. Dispõe relatoria ao deputado Hélio de Souza. Processo 107/71, autoria da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório da Comac a essa comissão e eu distribuo relatoria ao deputado Henrique César. Processo 107/81 de 2022, também um relatório encaminhado pela Secretaria de Saúde a esta comissão e a relatoria fica distribuída ao deputado Wilde Cambão. Processo 107/91, de autoria Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que encaminha um relatório de gestão fiscal à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás relativo ao terceiro quadrimestre de 2021. Eu encaminho relatoria ao deputado Zé Carapô. Senhores, quero registrar de forma presencial a ilustre presença do deputado Hélio de Souza, decano dessa casa, sempre presente nessa comissão, que sempre abrilhanta os nossos trabalhos aqui com a sua participação. Obrigado mais uma vez pela presença, deputado. Nós já fizemos a pauta de distribuição nessa tarde e adentraremos agora a pauta de votação. Peço à assessoria que possa estar encaminhando aí uma lista dos processos da tarde de hoje ao deputado Hélio de Souza. Questão de ordem, deputado. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a sua assessoria para fazer uma análise sobre esse projeto do fundo que está sendo criado pelo governo do Estado, Fundo de Infraestrutura, para saber, e eu gostaria dessa resposta até às 15 horas, por isso que eu acho que há uma urgência, se esse projeto tem que cumprir a chamada anterioridade, feita num ano para valer no outro. É muito importante porque há muita desinformação sobre esse projeto, há muito atropelo e muita gente dizendo que não tem nada a ver com anterioridade. Eu já questionei a Procuradoria da Casa, há uma análise preliminar de que tem a anterioridade e eu gostaria que essa comissão, que tem a obrigação de olhar esse quesito, me dê uma posição até às 15 horas para que eu possa participar e debater, tomando conhecimento daquilo que realmente traduz esse projeto, se há ou não obrigação de cumprir a anterioridade. Muito obrigado, senhor presidente.
Perfeitamente, doutor Hélio. Até fiz aqui uma cobrança à nossa assessoria, pedindo para que a Procuradoria, a diretoria parlamentar dessa casa, pudesse ter encaminhado a distribuição desse processo a essa comissão, já que se trata de uma criação de um novo tributo, né, de uma nova contribuição, que essa comissão tivesse a oportunidade de estar debatendo esse processo e esse projeto dentro da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Acho extremamente pertinente a sua colocação para que possamos ter um posicionamento formal, né, tanto das orientações da nossa assessoria, deputado, mas vale ressaltar que, pelo meu, né, estudo particular e pessoal, acredito sim que tem que ter anterioridade, tendo em vista que se trata de uma tributação a ser colocada, né? Ou seja, a criação de um fundo que vai ter um repasse de um novo tributo. E isso tem na prerrogativa do Código Tributário, da Lei 11.651 do Estado de Goiás, a necessidade da anterioridade, né? Esse é o meu conhecimento. Agora, acho que cabe a gente ter um posicionamento formal da nossa assessoria para que possamos votar com segurança. Questão de ordem, deputado. Senhor presidente, fazer um outro questionamento. Se esse projeto não teria que passar por essa comissão? Não resolve. Se nós temos uma comissão de mérito, uma matéria altamente interessante, que é tributária, em que vamos onerar aí milhares de goianos, eu entendo que temos que buscar, mesmo que passe pela mista, já aconteceu de matérias passar pela mista e depois ir para a comissão de mérito. Eu acho que nós temos que cobrar. Eu entendo que esse poder não deve ser menosprezado. E quem de direito, então, eu entendo que a comissão deveria buscar esse debate para a nossa comissão. Perfeitamente, deputado. Fiz esse questionamento de forma informal e também ao nosso presidente, e peço, então, para que possamos deliberar, já que estamos em uma reunião da comissão, para que possamos fazer um memorando à diretoria parlamentar solicitando que a tramitação desse projeto venha passar na comissão de mérito, na comissão de tributação, orçamento e finanças, e peço para que os membros que estejam aqui possam estar de acordo com esse memorando, para que nossa assessoria possa estar redigindo ele ainda durante essa nossa reunião e estarmos encaminhando à diretoria parlamentar. Peço aos deputados que sejam favoráveis permaneçam como estão e os contrários que possam se manifestar a elaboração desse memorando que solicitará a tramitação desse processo à Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Os senhores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, um memorando para que possamos estar fazendo e direcionando a diretoria parlamentar, solicitando a tramitação a essa comissão de mérito. Senhoras e senhores, peço a permissão de todos para que possamos estar adentrando a pauta de votação nessa tarde. Sim, mas traz aqui para nós, a nossa assessoria, deputado Hélio, até a ANEL, que é excelente, muito competente em tudo que tramita e nos traz aqui, que a comissão mista tem essa prerrogativa, né, de fazer. A gente entende isso, né, isso já virou até um ritual dentro dessa casa, mas para que a gente possa ter uma discussão detalhada dentro do Código Tributário, compensa solicitarmos essa comissão, termos aqui a tratativa desse processo. Acho importante, acho necessário e valoriza essa comissão de qual nós estamos trabalhando. Deputado Hélio de Souza. Eu entendo que a nossa assessora ANEL quer contribuir, mas nós temos que trabalhar não com o coração, nós temos que trabalhar com a razão. O que é a comissão mista? A comissão mista é a presença de todas as comissões, ou seja, para permitir que nós possamos agilizar a tramitação nesta casa. Por lá passa também as outras matérias importantes e que depois vai para a comissão de mérito. Se nós não trouxermos para a comissão de mérito, que é uma tributação, para discutir aqui e debater, nós estaremos diminuindo o prestígio que essa comissão deveria ter e tem nessa casa. Então, prerrogativa é uma coisa, direito é outra, e eu acho que é um direito nosso de termos a oportunidade de trazer para cá o debate entre os membros da comissão, que é responsável pelas finanças do Estado. E, logicamente, às vezes fala-se que não está se criando um novo imposto. É questão só de leitura. Tudo aquilo que você onera a mais está se criando. Quem vai pagar, num primeiro momento, é o produtor rural e, consequentemente, a população é que vai pagar a oneração oriunda desses tributos que alguém vai pagar. E, no fim, quem vai pagar é o pobre que está lá na ponta, principalmente aquele que vai ter a sua cesta básica
majorada em 1,6. É a realidade, e eu só entendo, eu estou encerrando meu ciclo da Assembleia Legislativa, fiz essa opção, e entendo que é muito interessante, são aí praticamente 6 legislaturas. Eu entendo que, se eu tive uma luta aqui dentro, foi para que esse poder fosse poder. Nós nunca podemos deixar de fazer isso. O poder só é verdadeiro se ele é exercido. Se essa comissão tem um poder de... Tempo para deputado. Liga o microfone. Entendo que, se temos essa prerrogativa de discutir essa matéria aqui, por que não trazê-la até aqui? Matérias importantes passam pela comissão mista e vai para a educação, vai para a saúde, vem para cá. Entendeu? Então, mais esta, que eu entendo que é uma das mais importantes, porque ela vai ter um preço para a população goiana. Não é o produtor, não, que ele vai jogar, querendo ou não, isso aí não é o que ele vai vender. Ele está sendo oneroso, que está sendo tirado dele de uma maneira brusca. Mas quem vai pagar é o pobre, aquele que depende da produção rural, lamentavelmente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Hélio. Quero, mais uma vez, cumprimentar e agradecer, né, aí a contribuição da nossa assessora Nel, sem sombra de dúvidas, quer contribuir. E, de fato, enquanto eu estiver presidindo os trabalhos dessa comissão, doutor Hélio, pode ter certeza que assim a faremos, né? Traremos aqui todas as matérias de necessidade de discussão quanto a código tributário, seja ele imposto, tributação, contribuição, do argumento que quiserem chamar, mas o que for aquilo, né, sendo de arrecadação ou da parte de orçamento do Estado, que a gente possa estar discutindo aqui dentro, né, dessa comissão, e esse memorando aprovado, né, por Vossas Excelências, fará com que o presidente tenha sensibilidade e determine a tramitação, não só junto à comissão mista, mas também que possamos tramitá-lo aqui na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Peço a liberdade dos senhores para que possamos adentrar a pauta de votação. Temos 7 processos aptos à votação e peço a atenção dos senhores. Processo 1051, de autoria Secretaria de Estado de Saúde, relator foi o deputado Chico KGL, o parecer é pelo arquivamento, está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 1558 de 2022, autor do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, relator foi o deputado Chico KGL, e há uma decisão pelo apensamento ao processo 1446 de 2026. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo apensamento da matéria. Processo 4933, de autoria Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Relator também foi o deputado vice-presidente dessa comissão, deputado Chico KGL, e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 5762, de autoria do deputado Charles Bento, assegura ao profissional tradutor de intérprete de Libras o acesso gratuito aos meios de transporte público e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privado, quando acompanhado de pessoa surda ou com deficiência auditiva devidamente identificado. O relator foi o deputado Chico KGL e o parecer é pela aprovação, desde que atenda de forma a subemenda substitutiva apresentada. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a subemenda substitutiva do deputado relator Chico KGL. Processo 5187, deputado autor, deputado Hamilton Filho, autoriza a realização de convênio que especifica. O relator foi o deputado Chico KGL e o parecer é pela rejeição da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pela rejeição da matéria. Processo 7006, autoria deputada Leda Borges, institui o Prêmio Anual de Professor de Práticas Inovadoras aos docentes da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás. O relator foi o deputado Cairo Salim e o parecer é pela diligência à Secretaria de Educação.
Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pela diligência da matéria, senhores. Próximo processo, processo 2049 de 2020, autoria deputado Hamilton Filho, dispõe sobre a isenção da carga tributária do ICMS sobre o equipamento de adaptação, acessibilidade e locomoção para as pessoas com deficiência física, mental ou visual no âmbito do Estado de Goiás. O relator foi o deputado Chico KGL e o parecer é pela rejeição da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pela rejeição da matéria, senhores. Senhores deputados, essa era a pauta de votação prevista para a tarde de hoje, e eu faço questão dessa comissão cumprimentar a essa jovem liderança do Estado de Goiás, PV Marques, que se faz presente aqui acompanhando os trabalhos dessa comissão. PV que tem sido um jovem aí que tem debatido e contribuído muito com a atividade política e pública do Estado de Goiás. Obrigado pela participação aqui. Acredito que veio hoje pautar essa questão tributária do nosso Estado e hoje se faz presente aqui na reunião da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo a essa casa, PV. A Assembleia Legislativa se vangloria de ter pessoas qualificadas e que se dispõem a participar do bom debate público no nosso Estado de Goiás. Seja sempre muito bem-vindo. Senhores deputados, perfeito. A assessoria nos lembra que teremos na próxima reunião ordinária, na próxima quarta-feira, dia 23, reunião com a presença da secretária Cristiane Schmidt, onde estará conosco aqui fazendo a apresentação do terceiro quadrimestre de 2021. Então, peço aos senhores que possam estar presentes conosco aqui, acompanhando mais uma vez essa audiência pública. Senhores deputados, aqueles que se fazem presentes de forma presencial ou remota, eu concedo nesse momento a palavra aos senhores. Questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, queria solicitar que até às 15 horas nós teremos uma conclusão sobre a análise aí da nossa assessoria sobre a anterioridade. E, considerando, então, que vai passar pela mista, e lá será deliberada, e de lá irá para o plenário, e lá no plenário eu vou emendar aquele projeto, e ele vai para a CCJ. Aí é que eu gostaria também que a sua equipe fizesse um questionamento se, após passar pela CCJ, ela teria obrigatoriamente que vir para a comissão de mérito, para a análise final. Então, eu gostaria que se tomasse essas providências, porque a gente vê que o governo está com a pressa exagerada quando essa matéria, em qualquer parlamento que se queira discutir, debater e permitir a participação, levaria meses para chegar a uma conclusão se deveria ou não cobrar, qual que seria a alíquota. Só para se ter uma noção, a fome do governo é de arrecadar 1 bilhão por ano. Ou seja, o IPVA, que é a tributação de mérito, ela representa apenas 30%, 40% do que se quer criar como uma nova alternativa de captação. Então, eu nunca fui contra o governo, eu sempre gosto de alertá-lo. Primeiro, não se procura diminuir despesas, que seriam outra maneira de ter recursos, investe cada vez mais em publicidade, enfim, o governo não faz a parte dele, ele quer que os outros façam, e isso é errado. Primeiramente, o governo deveria fazer a parte dele. Quando não tiver jeito, e quando vê que não dá conta mais de administrar, aí sim pede socorro. Nós demos oportunidade para ele fazer a recuperação fiscal. Deixou de pagar aproximadamente 10 bilhões de reais. Tempo ao deputado até a conclusão. Aproximadamente 10 bilhões de reais daquilo que deveria ser pago, das dívidas que nós tínhamos. E esse dinheiro não apareceu em obras. Na minha região não tem. Goianésia, uma cidade com 70 mil habitantes, não tem nenhuma obra física do governo do Estado. É um negócio preocupante. Então, não é só criar imposto, não é só fazer caixa,
e falar que sabe administrar. Eu quero ver a capacidade de administrar com os recursos disponíveis, como fizeram os governos anteriores. Todos fizeram a sua parte. E, lamentavelmente, se busca alternativa que, a meu ver, quem vai pagar não é o produtor rural, não. Quem vai pagar é o pobre. É ele que vai pagar. Na cadeia final, é ele que vai pagar. E isso é lamentável. Obrigado, deputado Hélio Souza. Faço das suas palavras, mas preciso corroborar também no sentido. Tivemos 2 deliberações onde solicito à nossa assessoria que traga essa confirmação quanto à necessidade da anterioridade da aprovação dessa legislação para que possamos estar fazendo já, né, a aplicação dessa arrecadação para o ano que vem, que a gente possa ter uma posição formal da nossa assessoria, pede para que a gente possa, né, se possível, a gente ter esse documento, e também esse memorando onde nós estaremos repassando à diretoria parlamentar e à presidência dessa casa quanto à necessidade de tramitação dessa matéria, né, da criação desse fundo e dessa nova contribuição a essa comissão de mérito. Isso será feito e foi deliberado aos senhores que aqui estão presentes nessa comissão. Quero também fazer registro da presença do deputado Thales Barreto, que é o relator designado da Comissão de Tributação na Comissão de Justiça, a relatoria desta matéria, que se faz presente aqui conosco. Mas, antes, apenas corroborar, doutor Hélio, de que, de fato, o governo do Estado de Goiás vem fazendo o seu papel. Né? Ao longo desses últimos 4 anos, cortes foram feitos, né? Foram 3.000 comissionados, né, exonerados na folha de pagamento. Nós fizemos a revisão do Estatuto do Servidor, fizemos também a reforma da Previdência, todas pautas necessárias para que o Estado de Goiás pudesse ter, nesse momento, né, feito com o seu papel de diminuir o seu papel enquanto máquina pública. Fizemos um papel, o governo vem entregando benefícios, acho que todos nós somos testemunhas da regionalização da saúde, né, da melhoria dos prédios da educação que temos no nosso Estado. Acho que melhorias nós obtivemos. É fato que essa matéria é uma matéria extremamente polêmica, existem pontos de divergência muito grandes, e o papel dessa casa é esclarecer a toda a população. Acho que a tramitação não tem que ser levada a toque de caixa, mas que, de fato, a necessidade de se implementar a arrecadação do Estado ela é visível, ela é necessária, mas a que ponto nós cortaremos na pele para que isso seja cumprido? Acho que esse é o grande ponto de discussão, e apenas reforçar que o Estado de Goiás vem fazendo o seu papel quando se diz em cortar na pele para que a gente possa estar apresentando uma matéria como essa, e eu concedo a palavra aí ao deputado relator da matéria, deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Henrique César, deputado Hélio de Souza. Eu gostaria que o doutor Hélio prestasse atenção, até para a gente poder esclarecer alguns pontos dessa matéria. Eu fui incumbido de ser o relator de um projeto difícil, polêmico, mas um projeto importante para Goiás. Doutor Hélio, leite, feijão, arroz, produtos das cestas básicas não terão necessidade de contribuição. Algodão, já tem um fundo específico para ele, também não vai entrar. Cria, recria, venda em leilão, não entra. Carne de suína, não entra. Aves, deixa eu fazer uma explanação, aí nós entramos no debate. Aves, na exportação, carne, no produto final, na hora de vender para o frigorífico, vai ser recolhido 1,1, que é o que está sendo estabelecido no mercado, no estado de Mato Grosso. O Estado teve perdas. E todo mundo só fala no ICMS do combustível, mas não foi só no ICMS do combustível, ICMS da energia, ICMS da comunicação. O Estado teve um impacto financeiro muito forte. A folha, doutor Hélio, se eu tenho noção, ela tem um crescimento vegetativo muito grande. Hoje nós tivemos um debate aqui, a gente sente que o agro tem suas dificuldades, mas esse fundo que está sendo criado paralelamente à lei é um fundo que vai fazer a manutenção e estruturação das rodovias do Estado de Goiás. O Estado de Goiás vem numa crescente. O senhor conhece a lisura e a postura do governador doutor Ronaldo, homem sério, homem que modificou, como foi muito bem dito pelo presidente Tiago Albernaz, em relação à saúde pública, que hoje foi... Tempo ao deputado. Que a saúde pública, houve uma descentralização. O próprio agro utiliza isso. Por exemplo, você vai em Posse, você tem uma policlínica com 17 especialidades. Se você vai em Formosa ou Quirinópolis, ou mesmo
cidade de Goiás, são 6 estabelecidas, fora os hospitais regionais, que têm um custo muito alto. Hoje, o homem do campo se sente muito mais seguro com uma polícia estruturada. Só de investimentos agora, doutor Hélio, na segurança pública, foram 60 milhões de reais. Então, houve 3 invasões de terras que, em 24 horas, foram retiradas. O governo do Estado está dando segurança ao homem do campo. O que o governo está buscando é em cima de uma perda que não vai ser suficiente para poder tampar o tamanho do buraco, para que o governo possa fazer as suas medidas importantes no Estado. E é bom ressaltar que esse recurso é um fundo que vai ser gerido pelo Conselho Fiscal, que o próprio negócio vai estar presente dentro dele. Então, essas medidas já foram importantes no Mato Grosso do Sul, vão ser implantadas em Goiás, e eu tenho convicção, pela postura do governo, pela postura excepcional do governador, doutor Ronaldo, nós vamos ter um recurso que vai ser gerido pelo próprio agro. Hoje mesmo, as rodovias, a manutenção delas, que são importantes, elas são direcionadas pela própria FAEG. Então, eu vejo que é uma medida dura, difícil, porque quando mexe no bolso de qualquer um, há um descontentamento, mas medidas importantes que eu vejo que foi um segmento que nos últimos 4 anos teve uma lucratividade importante e hoje esse benefício vai voltar para o próprio segmento. Então, eu não sei se o trâmite é esse, mas o senhor, como presidente da Casa, sabe que nós vamos votar ela aqui na comissão mista, posteriormente ela volta para plenário, emendada vai para a Constituição de Justiça e Redação, lá tem um prazo de 24 horas, posteriormente volta novamente a plenário, que não caberá mais emendas, e devemos votar amanhã em primeira votação. Esse é o trâmite que o senhor conhece extremamente bem, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Conceito de questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Perfeitamente, senhor deputado. Eu acho que a melhor maneira de debater é fugir da realidade, né? Eu errei a hora que eu fui comentar as dificuldades que está o governo do Estado de diminuir custos, de gastar menos em publicidade, para não ter que criar essa tributação. O deputado Thales Barreto, ele fala em descentralização da saúde, quando, na verdade, toda a estrutura onde se foi montada, e que ainda é muito precária, são unidades construídas pelo governador Marconi Perillo, que são as policlínicas, todas elas, de Goianésia, de Quirinópolis, de Formosa, de Posse. Inclusive, Posse foi triste, que pegaram todo o equipamento que tinha na Policlínica de Goianésia e levaram para Posse. Gastou 3 anos para depois voltar e abrir a de Goianésia. Então, a descentralização não é mérito desse governo, porque, na verdade, ele não construiu nenhuma policlínica, da mesma maneira também que não construiu nenhum hospital regional. Ele terminou o Hospital Regional de Uruaçu, que já estava 90% pronto, que o senhor teve lá, eu acredito que teve, da inauguração lá pelo doutor Zé, doutor Marconi Perillo, mas esse não é o mérito, vamos voltar no mérito. Pelo que eu entendo, e já questionei aqui a comissão, o projeto está sendo atropelado. Hoje teve uma reunião aqui, não foi necessariamente uma audiência pública, foi com os produtores. Mas qual que é o objetivo desse projeto? O governo do Estado fala para compensar as perdas do ICMS. Eu pergunto ao relator, o que o senhor fez para os municípios goianos? Eles também perderam 25%. Eu estou com uma emenda pronta aqui para levar para o plenário. Eu acredito que teria que ter uma audiência com os prefeitos. As federações e a associação de prefeitos estão me ligando, depois que tomou conhecimento, a pedido do prefeito. Tempo, deputado. Prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, para que eu fizesse essa emenda. Então, eu acho que está tendo um atropelo, uma pressa desnecessária. O governo tem maioria aqui na casa. Eu tenho um questionamento aqui, se ela tem que obedecer à anterioridade ou não. Eu estou aguardando. Tem um outro questionamento, deputado, que foge aí do seu raciocínio. Ele vai ser emendado em plenário, eu mesmo vou emendá-lo em plenário, ele vai para a comissão, para a CCJ, votado na CCJ, aí, para a redação final, ele teria que vir para a comissão de tributação, ele vai ter que vir. Não adianta tentar atropelar um regimento que determina
que a comissão de mérito tem que ser ouvida nesta questão. E eu entendo que, e vou pedir, então, mais uma vez, que a Comissão de Tributação cobre para que não ocorra a tramitação direto para o plenário enquanto não passar pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. É a lógica de qualquer parlamento. Mas, resumindo, querendo ou não, deputado, a hora que o senhor tenta dizer que o produtor vai ser beneficiado, ele não precisa, ele já está trabalhando, ele é o responsável pela maior geração de emprego que nós temos no país, 40%, ele é que mantém a balança comercial brasileira, ele que hoje enfrenta adversidades climáticas. Para nós que somos do campo, nós entendemos isso aí, é muito difícil, e não é levando uma taxação sobre esse segmento, é que vamos estimulá-los. Se analisar bem o projeto, ele é interessante, ele é facultativo. Se você não quiser pagar e você tem direito a incentivos fiscais, se você quiser dispensar incentivo fiscal, você é facultativo em não pagar aqueles que trabalham com incentivos fiscais. Ou seja, é uma brincadeira, quando, ao invés de estimular o aumento de produção, que quando o deputado Paulo César aqui é um homem que enfrenta a diversidade na produção de leite, produção de carne, ele sabe muito bem que, se ele tiver incentivos, ele pode mais. Agora, se ele tiver incentivo, ele não pode deixar de pagar 1,6. Isso aí é um paradoxo, ou seja, ao invés de estimular, estamos desestimulando. Então, resumindo, vai pesar na bolsa do cidadão comum, isso aí não tem dúvida que vai pesar, porque os produtos que serão taxados, eles vão, querendo ou não, de uma maneira ou outra, vai influenciar aquele que é pobre, e o pobre vai ser o pagador final. Não é apenas o produtor rural que vai pagar de imediato, não. Não adianta desviar. A trombada está prevista e, lamentavelmente, não temos muita coisa a fazer. Eu tenho uma sugestão, já fiz ela, as pessoas me procuram, o produtor rural de Rio Verde me questionaram o que o senhor vai fazer. Eu falei, eu não vou fazer nada, vocês é que pode fazer. O presidente da casa é de Rio Verde. Se o deputado presidente Lissau Vieira tirar o projeto, ele pode tirar. O presidente tem autonomia para mandar naquilo que vai para o plenário. Se ele tirar, acabou o problema. Pelo menos tirar até o ano que vem, para poder dar tempo para debater e discutir melhor o projeto. Então, essa é a questão. Se ele vai ou tirar ou não, é uma decisão pessoal, e qualquer que seja, a gente tem que respeitar, não concordar, mas respeitar. Obrigado, deputado. Obrigado. Essa comissão faz questão de cumprimentar a presença do deputado Paulo César Martins, que se faz conosco aqui também nessa tarde, e concede a palavra a uma questão de ordem ao deputado Thales Barreto. Com toda a experiência que o doutor Hélio tem, ele consegue ainda criar algumas situações que não são verdades, né? Quando ele fala do leite, o leite não vai ter contribuição. Todos os produtos da cesta básica não haverá contribuição. É importante. A agricultura familiar não terá contribuição. Vai haver bitributação? Não vai haver bitributação. Então, eu vejo que o doutor Hélio, evidentemente, como deputado de oposição, mas conhece a lisura, a postura do governador Ronaldo Caiado, tem certeza que hoje o Estado está em boas mãos pelo seu comando de um homem correto, sério, desde a nossa época de PFL, que nós vivemos muito juntos. Agora, eu vejo que está tendo uma conturbação. Evidentemente, o segmento da soja é um segmento que mais sente, né? Mas, doutor Hélio, cesta básica não faz parte. E outra coisa, esse recurso, doutor Hélio, eu discordo de Vossa Excelência em relação ao retorno dessa casa, esse recurso não vai para o Tesouro. Esse recurso, como é uma contribuição, ele vai diretamente a um fundo. A Secretaria da Economia não vai ter autonomia sobre esse fundo. Esse fundo não vai poder ser usado em saúde, não vai poder ser usado em segurança pública, não vai poder ser usado em educação, não haverá repasse dos municípios. Aí me questionar, no Mato Grosso há esse repasse. No Mato Grosso, o repasse que vem não em relação à contribuição do agro, e sim do óleo diesel.
lá eles também fizeram a contribuição do óleo diesel, automaticamente o governo fez o repasse também aos municípios. Óleo diesel não está nessa lei que está sendo apresentada, e muito menos na regulamentação. Então, eu não vejo necessidade. Questão de ordem. Perdão, mais tempo, deputado. Eu não vejo nenhum tipo de problema de relação a isso, até porque esse recurso vai especificamente para um fundo que vai ser coordenado pelo um conselho fiscal que o próprio agronegócio vai estar presente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Essa comissão faz também o registro honroso do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira, que acompanha os trabalhos dessa comissão nessa tarde, participando ativamente desse debate, né? Essa comissão que está debatendo hoje a matéria em pauta na Assembleia Legislativa, que já foi motivo de audiência pública nesta sala na manhã de hoje, e que hoje conta com a participação também aqui do relator da matéria e dos deputados que estão pautando esse debate já no início também nessa comissão. Lembrando, presidente, aqui hoje, durante a nossa reunião, foi deliberado pelos membros presentes um memorando que será despachado à presidência dessa casa e também à diretoria parlamentar, solicitando que essa matéria da criação do fundo e da contribuição, né, desse tributo ao agro seja passado na comissão de mérito, que é a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Solicitaremos isso de forma formal, deliberado pelos pares na comissão nessa tarde. Eu concedo uma palavra e uma questão de ordem ao deputado Paulo César Martins. Presidente, o deputado relator saiu aqui, não, ele está presente, mas, na verdade, eu não estou vendo no projeto que especifica quem vai, de onde vai tirar, não tem nada. Aí põe, depois que o projeto ser aprovado, ele vai montar uma comissão para fazer um decreto. Esse decreto pode fazer o que quiser, alterar o leite, receber, regulamentar em cima. E, logicamente, todo mundo sabe que quem vai pagar isso é o povo, é o povo. Não é hoje os tributos, quem paga é o povo, infelizmente. Agora, sim, nós não podemos aqui justificar falhas, erros, e ficar aqui fazendo um balcão de política em cima de uma posição que hoje a classe está sofrida. O senhor mesmo é produtor, vem de uma família, né, a vida inteira, e diga de passar, seu avô foi um dos grandes produtores aí, tanto no gado de corte, né, em pequenas lavouras, enfim. Agora, o que nós não podemos, essa casa não pode ficar lagartixa, presidente. O senhor, na verdade, foi vereador, vem de uma família considerada, seu avô foi, aliás, eu sou um dos grandes alunos dele, foi um grande professor, um político de bom exemplo no estado de Goiás, e o senhor com toda certeza produtor, não é que devia ser lagartixa, falar amém, amém para o governo. Aliás, o senhor está até nos prestes de poder perder o mandato por uma situação vexatória em relação. Para concluir. Então, eu acho que a gente precisaria, presidente, nós não podemos aprovar esse projeto aqui, a troca de caixa. Eu não entendi muito bem o que a Vossa Excelência falou aí em relação se é desse projeto a taxação. Precisava discutir, os produtores, precisaria... Eu acho que nós não estamos com dificuldade de pagar imposto, não. Podemos viabilizar para pagar o imposto. E, aliás, alterar algumas coisas que precisam ser alteradas. Né? Hoje, na viabilidade da lei aí, onde precisa a grande maioria dos empresários empregar, que não está empregando, que tem aí um camalaço de incentivo e não está ajudando o Estado, eu acho que a gente precisaria, né, ter uma condição, uma coragem de poder fazer essas mudanças aqui. Eu acho que o governo possa ter dificuldade, pelo menos o que ele demonstrou aí, eu não via nenhuma dificuldade. Tanto é que ele fez aí um vídeo que eu vi hoje, que ele não iria taxar nunca os produtores.
ganhou o voto, aí passou a eleição, facada no próprio pescoço, na própria cacunda do próprio produtor. De modo que a gente precisaria discutir melhor esse projeto aí, presidente. Não vamos fazer esse projeto aqui, a troca de caixa. Eu sei que é difícil, mas nós podemos aí fazer algumas mudanças que podem contribuir com a sociedade e com os produtores rurais que já há muito tempo vêm sofrendo aí. Obrigado, deputado Paulo César. Acho que talvez pelo fato de ter chegado já no decorrer da reunião de hoje, deputado, o senhor não teve a oportunidade de acompanhar o nosso posicionamento. E é exatamente esse. A Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, da qual nós estamos presidindo os trabalhos, fez um requerimento formal à diretoria parlamentar e à presidência dessa casa para que nós possamos termos uma discussão qualificada, né, e que a gente possa estar participando amplamente dessa discussão. Acho que o seu posicionamento, infelizmente, não é de acordo com o meu, mas acho que em alguns pontos nós vamos concordar que um projeto como esse precisa ser amplamente discutido, né, até a sua exaustão, para que possamos estar dando o nosso voto com clareza, confiança e pontuando. É claro que o Estado de Goiás fez o seu papel ao longo desses últimos 4 anos, caso contrário, a população não teria o aprovado novamente em primeiro turno com a ampla maioria dos seus votos. É natural que a escolha da maioria tenha que prevalecer. E quando se fala de incentivos fiscais, é bom lembrarmos que no início do mandato nós tivemos aqui a CPI dos incentivos fiscais, o governo participou ativamente da elaboração de um novo incentivo no Estado de Goiás, que é o Pró-Goiás. Hoje, grandes indústrias e empresas estão aderindo a esse novo regime de tributação no Estado por entender que, de fato, existe uma legislação competente que dá segurança jurídica. Então, acho que podem ter a certeza que, independente do meu posicionamento pessoal, Paulo, aqui, durante a minha atuação enquanto parlamentar nessa casa, o debate sempre será colocado em primeiro lugar. E esse é o papel que nós estamos fazendo. Fiz questão de que essa comissão pudesse participar ativamente desse debate, trazendo essa matéria para dentro da comissão da qual ela é pertinente, que é a nossa comissão de mérito, a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Então, enquanto, ao meu ver, e enquanto eu estiver presidindo essa comissão, aqui não terá nada aprovado a toque de caixa. Pode ter certeza que o nosso papel será sempre em prol do debate e para que aqui as legislações aprovadas nessa casa, o que depender de nós, seja debatidas até a sua exaustão. Quero cumprimentar e agradecer também ao deputado Bruno Peixoto, líder do governo, que se faz presente também junto conosco nessa comissão, e também ao secretário de governo, ao amigo Pedro Salles, presidente da Goinfra, que se faz presente acompanhando esse trabalho, e também a toda a assessoria dos demais. Eu vi aqui também o deputado Wilde Cambão, que se faz presente aqui conosco, registrar a sua presença também, e concedo uma questão de ordem ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Presidente Tiago Albernaz, nobres pares, quero cumprimentar também o presidente da Goinfra, nosso amigo Pedro Salles, que quem convido para fazer parte conosco, deputado Tiago, economista, assim como eu, e nós entendemos que por se tratar de uma lei ordinária, deve ser sim da maneira que foi solicitado para a comissão mista, a exemplo de todas as matérias aqui na casa. Regimentalmente, a comissão mista estão ali todos os deputados, exceto o presidente, primeiro e segundo secretário, participando dos debates. É uma matéria de grande importância e tenho certeza que Vossa Excelência compreende a necessidade do nosso Estado em virtude da redução da arrecadação. E hoje nós perdemos mais de 4 bi em virtude da redução do ICMS dos combustíveis, da comunicação, da energia. O Estado hoje necessita de aumentar a arrecadação para que não haja prejuízo à infraestrutura já iniciada. Então, peço a Vossa Excelência a compreensão para que possamos manter o projeto na comissão mista, exemplo que já foi relatado por um brilhante relatório do deputado Thales Barreto. Hoje, nós estaremos apreciando na comissão mista, inclusive solicito a Vossa Excelência que possa, claro, contribuir sempre com o projeto de manter o debate. Então, queria pedir a Vossa Excelência essa compreensão, até mesmo para que não faça o requerimento, até mesmo para essa situação.
Questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Deputado Bruno Peixoto, nós colocamos aqui para ser deliberado, foi deliberado, e a interpretação é o seguinte: todos sabemos que a comissão mista ela é composta de todas as comissões. É um artifício que sempre foi utilizado para dar agilidade. Agora, quando essa matéria é vetada no plenário, ela é emendada no plenário, ela vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E aí, saindo da Comissão de Constituição, é praxe que ela vai para a Comissão de Mérito, para fazer a redação final, porque a Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem apenas o mérito da questão da apresentação constitucional e análise nesse sentido. E, ocorrendo, então, qualquer mudança, obrigatoriamente, nós entendemos que ela terá que vir para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Se ela fosse, deputado Bruno Peixoto, se ela fosse emendada, ela não fosse emendada em plenário, aí realmente não justificava. Mas, sendo emendada, ela terá que passar por aqui se quisermos ter um projeto de lei que atinja tudo aquilo que determina a legislação e o regimento interno. Segundo, o deputado Thales Barreto saiu, ele usou uma palavra... então, eu quero dizer que o senhor foi indelicado quando o senhor falou que eu não falei a verdade. Quando você não fala a verdade, você está mentindo. E eu não menti. Eu não falei. Eu falei que o deputado Paulo César era um sofredor, que era um produtor de leite. Foi o que eu lembro de ter dito aqui, não foi? Produtor de carne, produtor de leite, foi o que eu disse. Agora, eu te pergunto, como é que nós vamos ficar sabendo quais são os produtos que estão na lei, se na lei não consta quais os produtos? Aí é que está o negócio. Então, até que se prova o contrário, o senhor tem... Para concluir, deputado Hélio de Souza. Perfeitamente. Então, na lei, ela não coloca. Vai ser por decreto. Decreto, todo mundo sabe como é que funciona o decreto. Com a lei pronta, eu faço do jeito que eu quero. É isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem, deputado Thales Barreto foi citado. Perfeitamente. Primeiramente, minha admiração, meu respeito pelo doutor Hélio é ímpar, um decano dessa casa. Quando o senhor disse, antes de dizer do leite, o senhor falou que os produtos iam todos, cesta básica, iam todos aumentar. E o senhor citou o leite. O senhor citou o leite. Então, eu quero falar feijão, arroz, leite, os produtos da cesta básica não entrarão dentro da contribuição voluntária. Vai estar agora na regulamentação. Não, doutor Hélio, agora o senhor conhece muito bem o doutor Ronaldo. Eu estou discutindo com os técnicos da Secretaria de Economia. A regulamentação já está sendo feita, está ficando pronta. Quando se fala até 1,65, somente a soja vai estar 1,65, o milho 0,7, a carne 1,1, que vai poder ser discutido também. Nós estamos sabendo que a carne, por exemplo, que na hora que for vender para o frigorífico, a carne hoje, um boi fechado, um boi de confinamento, mais fácil para vocês entenderem, um boi de confinamento hoje está custando 280, está vendendo por 260, 265. Pode ter um equilíbrio. Esse governo tem sensibilidade. Eu não tenho dúvida disso. Muitos não estão achando, revolta porque toca no bolso, mas a regulamentação vai ser feita com o próprio segmento, com próprios membros que vão fazer parte até do fundo que vai ser gerenciado, provavelmente, pelo Pedro Salles, que você está aqui. Agora, deputado Bruno, eu quero trocar uma ideia com Vossa Excelência e com o presidente Tiago, e foi discutido aqui anteriormente, e eu não concordo, porque essa contribuição não é uma taxa e não é um imposto. Ela não vai passar pelo Tesouro, não tem vínculo com o Tesouro, o fundo, vai direto para um fundo, ele é facultativo. Então, eu vejo que também buscam-se manobras, Tempo ao deputado. manobras para que não possamos, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação voltar para o plenário. Eu não vejo nenhum tipo de necessidade. Eu conversei agora novamente com os técnicos, pessoas que entendem do segmento, como ela não tem vínculo com a Secretaria da Fazenda,
Evidentemente, é um recurso ainda que não está, a noção específica dele ainda é muito pequena, em termos da arrecadação total, mas que eu vejo que, pós-CCJ, nós devemos encaminhar novamente em plenário. Presidente, como é uma contribuição facultativa, porque a pessoa física, deputado Tiago, ela tem um direito de utilizar o incentivo que o governo dá para ela ou não. Incentivo da carne. Qual é o ICMS nosso? 17%. Você hoje tem um incentivo, mesmo pessoa física. Da soja, idem. Então, hoje tem uma isenção. Mesmo sendo pessoa física, há uma isenção em relação a isso. Como é uma contribuição facultativa, eu não vejo nenhum tipo de necessidade de voltar para essa comissão, o qual eu faço parte, e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, voltar ao plenário para que possa ser votado com as emendas que vão ser acatadas ou não. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Quero cumprimentar o vice-presidente dessa comissão, o deputado Chico KGL, que se faz presente conosco também nessa tarde. E quero referendar que, independente da posição pessoal deste presidente, o que foi deliberado e votado pelos membros desta comissão, que foi a solicitação, através de um memorando da diretoria parlamentar e a presidência dessa casa, quanto à tramitação junto a essa comissão, se faz pertinente, tendo em vista que se não se trata de um tributo, imposto ou taxação, mas se trata das finanças e do orçamento do Estado de Goiás. E essa comissão é uma comissão de mérito que trata das finanças e do orçamento do Estado de Goiás. Se nós estamos falando de uma perda de arrecadação e nós estamos falando de uma compensação da arrecadação do Estado de Goiás através da criação desse fundo e dessa taxa, contribuição, tributo, imposto, alíquota, o termo que quiser se utilizar, é necessário que nós possamos estar pautando para que a gente possa dar legitimidade à tramitação desse processo e para que a gente possa fazer com que a Assembleia Legislativa tenha a sua importância, a sua necessidade e a sua relevância quanto à tramitação das suas matérias. E enquanto eu estiver presidindo a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, nós estaremos sempre pautando pela relevância das matérias a serem tramitadas aqui internamente. Eu concedo uma questão de ordem ao deputado Bruno Peixoto. Presidente, deputado Tiago, nós estamos fazendo de tal modo, desde 2010, que eu estou aqui na Assembleia. Depois de 12 anos, digo isso e respondo pelo período que aqui estive. Depois de 12 anos, a interpretação vai ser mudada. Depois de 12 anos, permita-me fazer a leitura. Comissão mista é a reunião de 3 ou mais comissões, com a participação obrigatória das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento. Mostrando aqui claramente que a comissão mista inclui a tributação, finanças e orçamento. Não sou eu que estou dizendo, está no artigo 39 do Regimento Interno. Quando se há emenda em plenário, ela retorna também, está no artigo 40, deixa muito claro que a emenda deve ser analisada apenas a constitucionalidade da emenda. Nós não vamos debater o mérito do projeto, somente da emenda. Não há o que se dizer, é regimento. Tem 12 anos que aqui na Assembleia estou e sempre foi assim. Causa-me estranheza tal situação aprovada nessa comissão. Causa-me muita estranheza. Hora nenhuma estou aqui a questionar os motivos, mas não existe amparo legal e acabei de fazer a leitura do artigo 39 do Regimento Interno. Deputado Bruno Peixoto, líder do governo, esse regimento foi lido durante a nossa reunião de Comissão de Tributação e Orçamento. Você sabe da minha posição quanto a esse processo que está em tramitação na Casa. O que se trata não é de um posicionamento pessoal ou até uma suposta ilação a respeito dos interesses da tramitação dessa matéria junto à Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. O que se trata é uma questão de respeito às instituições colocadas dentro desta Assembleia. Então, de que se vale as comissões de mérito, se caso, quando temos matérias específicas com seus méritos, nós não temos a sua tramitação
dentro das comissões. Então, que se extingua as comissões de educação, cultura, meio ambiente, e que tudo seja discutido apenas na comissão mista, porque já não se faz valer mais as comissões de mérito nessa casa. Então, faço isso por parlamentar, por respeitar os meus eleitores, por acreditar que, enquanto o meu papel aqui de presidir uma comissão, para mim, que economista sou, como o senhor é também economista, e escolhi poder participar da discussão do orçamento do Estado de Goiás, fazer com que esta comissão venha ter papel relevante na discussão das matérias da Assembleia Legislativa. Não faço isso com intuito político nenhum, faço isso com o intuito parlamentar de reforçar o debate e a democracia das matérias. Então, não precisa colocar em ilusão se de fato há orientação ou não. O que aqui foi se deliberado a partir de um questionamento do deputado Hélio de Souza do porquê não da contribuição dessa comissão a essa matéria tão importante para o Estado de Goiás. E assim foi deliberado aos pares dessa comissão que se fazem presente até o momento, para que nós pudéssemos termos, sim, a discussão do mérito sendo feita dentro da nossa comissão. Não há intuito político, não há conotação de interesses obscuros, muito pelo contrário, até porque, enquanto eu presidi essa comissão, aqui não se terá isso. Então, trago uma tranquilidade ao líder do governo quanto à minha posição, mas enquanto a minha atuação parlamentar, o voto se dá lá no plenário, mas a atuação parlamentar, cada um conduz, e eu, enquanto presidente da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, farei questão e levarei ao regimento a necessidade de tramitarmos na Comissão de Mérito, e eu concedo uma questão de ordem ao deputado Hélio de Souza. Deputado Bruna, tudo que é feito com pressa perde a lógica. Tem uma semana que esse projeto está aqui. Ele ficar aqui mais 10 dias não vai atrapalhar nada. Se tem que obedecer à anterioridade, ela vai vencer daqui a 45 dias. Então, nós não precisamos, o governo não precisa ter pressa. O que nós não podemos é debater uma matéria que a maioria dos deputados, às vezes, nem tome conhecimento. O deputado Bruno Peixoto fala aqui que alguns produtos não estarão nesta contribuição, mas não está evidente porque a regulamentação não está pronta. Então, nós vamos votar sem saber realmente o que estará isento. Esta é a questão. E o presidente dessa comissão, Tiago Abernaz, ele apenas atendeu uma solicitação minha para que, se emendado, passado pela Constituição de Justiça, ele teria que passar pela Comissão de Mérito para fazer a redação final. Esse é o pensamento. E, logicamente, nada mais fez do que colocar para a deliberação, e ninguém foi contra. Se nós não valorizarmos a nossa comissão, quem é que vai valorizar? Agora, no meu entendimento, o deputado Tiago Abernaz, eu acho que, se a comissão de mérito não tem função para ser feita em assunto tão importante, é melhor acabar com as comissões de mérito. Então, seria só a comissão mista. A comissão mista é a mãe de todas e resolveria a todos. Um abraço. Obrigado, deputado Hélio de Souza. Essa comissão também o cumprimenta, o deputado patriota, o deputado Paulo Trabalho, que se faz presente aqui conosco, que concede uma questão de ordem ao deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, eu não estou entendendo a posição do governo. Um governo que foi deputado federal por muito tempo, senador, que sempre debateu, ele sempre de costume lá no Congresso estabelecia um papel de transparência, de poder mostrar a posição sua, de debater, de poder discutir, e nós não podemos nunca ter uma desconsideração a essa comissão, primeiro porque o projeto faz parte da finança, ele não faz parte da comissão mista. Aliás, o projeto tinha de vir era para cá, e pelo um debate, uma conclusão de fazer, por que não faz? Para que está querendo tratorar, presidente? Eu não estou entendendo essa performance de discussão. E outra coisa, nós temos até dia 22 para poder discutir esse projeto. E, enfim, acho que é um papel que a gente, na democracia, nós não podemos tratorar. Então, senhor presidente, parabéns aí pela sua posição. Eu acho que esta casa precisa demonstrar, e o governador, que sempre foi, demonstrou isso, e eu não quero aqui
fazer aqui um palco político, que se fosse ao contrário, ele tivesse aqui no meu lugar, eu teria certeza que ele estava subindo em cima dessa mesa e sapateando, né, pelo tratoraço, e que essa casa está sendo ditador por uma posição estabelecida, que sempre ele pautou para discutir e assumir uma posição a favor dos produtores do Estado de Goiás. Verdade, deputado. Obrigado pela contribuição. Eu concedo uma questão de ordem também ao deputado Paulo Trabalho. Obrigado, presidente. Registrar também aqui minha manifestação em relação à importância dessa comissão. O projeto, sim, deveria ter tramitado aqui, discutido entre nós, membros, né? E não foi. Então, a gente ficou sabendo de muitas coisas depois que o projeto já estava tramitando, não dá tempo de fazer adequações, não dava tempo de conversar com o setor, por isso a gente marcou essa mobilização, convoquei e o pessoal veio para poder entender o que está acontecendo e também tentar impedir a aprovação desse projeto, que é danoso para Goiás. Ele só é benéfico para o governador, mas para Goiás ele é muito danoso e prejudicial. Nós debatemos muito hoje pela manhã aqui sobre o impacto que isso vai causar no nosso agro goiano, especialmente em regiões também onde a rentabilidade dos produtores ela é menor do que em regiões mais favorecidas, e nem isso sequer foi discutido. Esse 1,65% ele representa de 8% a 10% sobre o faturamento líquido do produtor. Tem regiões onde o lucro do produtor é 8%. Aí ele vai ter que encerrar a atividade para não ficar no 0 a 0, para não se tornar mais um escravo do sistema, né? Sabemos que depois vem surpresa pela frente no governo federal também, mas o governador traiu o agro já como sua primeira ação, mesmo antes de assumir o segundo mandato, enviando para cá esse projeto. Nós fazemos o apelo para que os deputados da base tenham consciência, não aprove um tamanho de escalabro como esse, ou que, melhor do que isso, o governador retire da pauta esse projeto da taxação, senhor presidente. Vamos trabalhar por isso. O senhor é do setor produtivo, o senhor sabe a importância que o agro tem para o nosso estado de Goiás, e é o momento de nós mostrarmos que realmente defendemos essa bandeira. Não podemos defender o agro só na hora de pedir votos, temos que defender também quando aperta o cinto para nós. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Trabalho. Senhores deputados, tendo em vista que o horário regimental dessa comissão se estende até às 15 horas, e já são 15h05, eu vou determinar o encerramento dessa comissão e para que possamos estar convocando outra para quarta-feira, dia 23, às 14 horas, em audiência pública com a secretária Cristiane Schmidt, aqui para a prestação de contas do terceiro quadrimestre. E convoco, então, a próxima reunião ordinária para a próxima quarta-feira, dia 23, e declaro encerrada a presente sessão.